inscrito aqui do meu canal. Olha esse local lindo que eu estou aqui agora. Eu estou em Béziers, no sul da França, e vim aqui especialmente para contar uma história linda e comovente para vocês. A história do Padre Jean Gaillac. Mas antes disso, peço que vocês inscrevam-se no meu canal, deem um like e compartilhem para toda a família, para toda a gente, para os vizinhos e para os amigos. Esse vídeo é um vídeo importantíssimo e eu vou contar um pouco para vocês o que me motivou a fazer esse vídeo, a gravar esse vídeo, tá bem? Olha que paisagem linda aqui atrás de mim. Venham comigo aproveitar essa história e conhecer a fundo a história do Padre Gaillac, um homem super generoso, caridoso, que ouviu o chamado de Deus e seguiu. Recentemente eu recebi em Lisboa, na minha casa, a visita da minha tia, a irmã Susana. Ela faz parte do Instituto Sagrado Coração de Maria, lá do Brasil, mas devo ressaltar que o Instituto Sagrado Coração de Maria tem em vários continentes. Minha tia já me relatou muitas histórias bonitas, muitos relatos bonitos da instituição, das irmãs, né, da sua história de vida, da sua trajetória. E isso me tocou também profundamente e eu decidi mostrar isso ao público, mostrar isso às pessoas, mostrar essa história de vida tão bonita, tão significativa para os ouvintes. E eu preciso que vocês ouçam isso no fundo dos vossos corações, que vocês possam assistir esse vídeo com o coração aberto, com o coração cheio de amor, para poder ouvir esse relato, essa história maravilhosa do Padre Jean Gaillac. O Padre Jean Gaillac, ele nasceu aqui na cidade de Béziers em 1802 e desde menino ele sempre teve essa vontade de trabalhar com o próximo, sempre teve esse amor dentro do seu coração. E aí ele foi crescendo, estudou em uma escola aqui próximo, mas viu que também não era isso que ele queria, porque ele começou a fazer farmácia, depois acabou desistindo, voltou para a casa dos seus pais e viu que não era o que ele queria. Ele queria realmente era seguir a vida religiosa, ele ouviu o chamado de Deus e ele realmente queria ser um bom pastor. Ele foi ordenado padre em 1826, uma cidade próxima daqui chamada Montpellier. E eu quero entrar e mostrar para vocês todo o acervo que tem, toda a sua história. Não esqueçam, continue aqui ouvindo, vocês vão ver relatos e histórias muito bonitas e comoventes de vida do Padre Gaillac e toda a sua atividade, toda a sua criação que teve, seus projetos, a história é muito bonita. Estou aqui em frente à casa do Bom Pastor. Vejam só, que felicidade para mim e um prazer enorme mostrar isso para vocês, meus seguidores aqui do canal. Eu estou em frente à casa Bom Pastor, onde eu vou entrar e mostrar para vocês o acervo belíssimo e um pouco da história do Padre Jean Gaillac, tá bem? Venham comigo conhecer essa história maravilhosa. Aqui estamos na entrada da casa, temos aqui a videira, que lindo esse quadro, e esta aqui, gente, é Nossa Senhora que tem um retrato ali do Padre Gaillac, que é a primeira Nossa Senhora que está ao lado dele. É essa daqui que está na foto, esta daqui que é a Nossa Senhora. Esse aqui é o Padre Gaillac, sentado, a foto está em preto e branco, mas dá para ver
Aqui na Casa Bom Pastor ainda tem alguns pertences do Padre Gaiac, ainda tem muita história para se contar e vamos conhecer agora um pouco dessa história significativa em nossas vidas, que vai entrar no fundo dos nossos corações. Vamos pedir permissão para que nós possamos visitar e conhecer aqui esse espaço fantástico. E eu não posso deixar de começar a visita sem falar desse projeto aqui, desse quadro belíssimo, contando a história, né, os momentos mais marcantes na vida do Padre Jean Gaiac. Então, tudo isso começou na mansão natal de Jean Gaiac, né, na mansão, na casa dele. Então, tudo isso começou aqui, nessa casa, que é a casa dos seus pais, né? Há relatos que ele dormia aqui nessa casa, aqui nesse andar, nessa janela. E ele vinha assistir uma missa, ele saía aqui e vinha assistir uma missa, aqui próximo também da sua casa, de um padre que foi fundamental também em sua vida, o Padre Martin. Temos a foto dele aqui também nós temos o busto dele. Ouvindo o Padre Martin, né, ele foi crescendo dentro dele essa vontade de ser como ele, de ser também um discípulo de Deus. Então essa vontade foi crescendo dentro dele cada vez mais. E ele recebendo esse chamado de seguir a Deus, de seguir ao irmão Jesus e de ser um bom pastor. Mas aqui ele veio estudar nessa escola, né? Aqui ele ficou um tempo também a estudar e ele começou a fazer um curso de farmácia, mas ele viu também que não era isso, que não queria, que não era o chamado que ele teve em seu coração. Aí ele voltou para sua casa e falou aos seus pais que queria seguir a vida religiosa. Então ele foi para um seminário que fica aqui, na cidade de Montpellier. Nesse seminário, ele já adulto, ele foi ordenado padre em 1826. Foi ordenado padre e ficou um bom tempo em Montpellier, nesse seminário. Ele se tornou professor e começou a orientar também aos padres mais jovens, aos seminaristas, na sua vida religiosa. Quando ele saiu daqui, desse seminário, ele foi para um local onde realmente ele começou a sua trajetória realmente de fato de amor ao próximo. Ele esteve aqui nesse hospital chamado Hôtel Dieu. Foi um hotel há muitos anos aqui em Béziers. Era um hotel de pessoas carenciadas, de pessoas humildes. Ele recebia as mulheres também, que eram prostitutas, porque aqui em Béziers, nessa época, nesse ano, tinha muita prostituição. Então as mulheres, coitadas, iam para o hospital com várias enfermidades, vários tipos de doenças, assim como as outras pessoas também que estavam nesse hospital, que também tinham vários tipos de enfermidades. Realmente tocou o coração do Padre Jean Gaiac. E aí ele foi até ao bispo e pediu para que ele ficasse lá. Foi onde ele ficou um bom tempo, um bom período, ajudando as pessoas, ajudando principalmente essas mulheres, que ele foi tocado profundamente a ajudar essas mulheres prostitutas, né, vítimas também de violência, porque é uma violência, com filhos, com enfermidades, com doenças. Então ele foi tocado profundamente por Deus, pelo bom pastor, e aí ele começou a se dedicar mais a essas mulheres. Só que durante um tempo o hospital foi fechado e ele foi até o bispo, foi até uma madre também superiora, pediu uma ajuda para poder cuidar dessas pessoas. E foi aí que nasceu a instituição Sagrado Coração de Maria, porque ele mais algumas mulheres que também começaram a se dedicar a ajudar umas às outras, decidiu fundar a instituição Sagrado Coração de Maria.
Aqui nesse quadro representa muito bem toda a trajetória dele, todo o seu percurso, né? Conta um pouco de cada pessoa também que foi bem significativa para o Padre Gaiac, porque ele também tinha amigos, ele também recebeu ajuda nessa construção, nessa fundação das Irmãs do Sagrado Coração de Maria. Toda essa trajetória que ele passou, recebeu também algumas ajudas de pessoas também, de leigos, que estavam dispostas a ajudá-lo também a contribuir. E uma delas, muito importante, foi um amigo dele que, desde aqui, do tempo da escola, que eles estudavam juntos, que foi o Eugênio. Eugênio, eles têm aqui nessa foto, era o seu amigo. Eugênio e sua esposa já ajudavam, já contribuíam, né, de forma também financeira para os projetos do Padre Gaiac, da sua fundação, com as mulheres também que eram vítimas, né, de agressão da prostituição. Eles contribuíram, só que o Jean ele chegou a falecer e a sua esposa continuou ajudando o Padre Gaiac. A irmã Bernadette vai contar um pouco da história. Je suis en train de vous montrer Apollonie. Apollonie, c'était cette belle jeune femme de Murviel qui a grandi dans une famille chrétienne et qui très tôt s'est orientée vers le mariage. À 20 ans, le mariage avec ce jeune homme, Eugène, qu'elle connaissait et qu'elle aimait. Donc ils se sont mariés et ils ont vécu 20 ans de mariage très heureux, sauf un seul ombre, il n'y avait pas d'enfant. Mais cette femme, elle était une femme formée pour l'époque. Elle était déjà très préoccupée par les autres personnes. Et on le voit très bien dans sa correspondance qu'elle avait des relations avec le Père Gaiac, qui lui déjà avait fondé un refuge pour des femmes et aussi pour les enfants, enfin un orphelinat. Et donc, bien sûr, c'est par l'intermédiaire de son mari, qui était le meilleur ami du Père Gaiac, le jeune Gaiac. Et ils partageaient énormément le projet de Père Gaiac, ce projet pour le refuge et pour l'orphelinat. Ils étaient tellement engagés qu'ils ont même offert la chapelle ronde, la rotonde, où tant de jeunes femmes se sont engagées pour suivre le chemin qu'elle a pris. Car en effet, Apollonie a perdu son mari, qui est mort subitement après 20 ans de mariage. La voilà, jeune femme de 40 ans, veuve et orpheline de quelque sorte, puisque ses parents sont décédés. Mais elle avait cette dédication au fond d'elle. Elle avait compris le projet de Père Gaiac. Elle avait participé à cette passion pour l'humanité, pour ses femmes et pour ses enfants qu'elle aimait, qui étaient ses préférés d'ailleurs, elle dit dans une lettre. Et donc, à la mort de son mari, elle se rend tout disponible, jeune veuve, pour s'occuper d'une manière plus directe. Et elle a permis de la sorte que le premier groupe de femmes se retrouve pour former une communauté de femmes très différentes, mais des femmes qui étaient toutes passionnées de la même passion pour Dieu et pour l'humanité, et qui aimaient l'appel du Père Gaiac à suivre, à connaître Jésus-Christ, le chemin vers le Père. Jésus-Christ, le centre de leur vie, devient le centre de leur vie.
Et à cause de l'amour qu'elles reçoivent de Jésus-Christ, elles deviennent capables d'aimer tous les autres, de s'intéresser à ces femmes victimes de la prostitution, à prendre soin de ces enfants victimes aussi parce qu'ils étaient orphelins et quelquefois venaient des familles desintégrées ou abusives. Então, o Instituto Sagrado Coração de Maria, que essa foi a sua primeira casa, das Irmãs do Sagrado Coração de Maria, foi fundada em 24 de fevereiro de 1849. E esse instituto se expandiu, foi para outros países também. Nesse espaço que eu estou mostrando aqui para vocês, esse acervo aqui do Padre Jean Gaillac, aqui ao meu lado, tem toda essa história magnífica, toda essa história bonita, todo esse relato fantástico, com livros, com documentos, contando toda a sua trajetória, toda a sua história de vida belíssima aqui na Terra. Então é justamente aqui, gente, nesse espaço, que nós temos um pouco da história do Padre Jean Gaillac, né? Um pouco da sua trajetória de vida, do seu relato de vida. Aqui temos alguns pertences também dele, o que ele usava no seu cotidiano. Muitos, olha, interessante. As coisas que ele usava, a sua vestimenta, né, o seu terço, a sua cruz. A sua biblioteca, onde ele tinha alguns livros. Tem muita coisa aqui, mas também tem muitas coisas que foram levadas para o Solar da Torre, que fica em Braga. Mas aqui tem muitos livros ainda, tem muitas coisas, muitos objetos que nós podemos identificar e conhecer um pouco das coisas que ele usava. Aqui temos alguns pertences, algumas fotos aqui também muito importantes. Aqui tem as vestimentas também do Padre Jean Gaillac, o que ele usava na época. E vamos aqui para outra sala. Aqui, logo na entrada, tem uma carta belíssima do Padre Jean Gaillac para Mary Jane. Ele fala aqui nessa carta, né? Minha filha, em breve nós vamos dar início, né, ao nosso projeto, a nossa fundação, que é do Instituto Sagrado Coração de Maria. E ele escreveu isso aqui e assinou seu nome, Padre Gaillac, né? Aqui temos Mary Jane, que é a primeira Madre Superiora do Instituto Sagrado Coração de Maria. E nós temos aqui o Padre Jean Gaillac. Aqui nós temos esse quadro belíssimo. Temos esse acervo aqui com algumas fotos. Essa foto foi da casa do primeiro convento do Sagrado Coração de Maria. E quando nós abrimos, aqui nós temos. Olha que belo. Olha, gente, belíssimo.
aqui é a Mary Jane, que é a irmã, a Madre Superiora, a primeira Madre Superiora. Nós temos outra irmã aqui também. E as outras irmãs que contribuíram, que fizeram parte dessa trajetória, né, do Instituto Sagrado Coração de Maria, que dedicaram totalmente as suas vidas ao amor ao próximo. Essas irmãs foram tocadas profundamente por Deus, assim como todas as irmãs do Instituto até hoje, né, sempre com o coração aberto a ajudar as pessoas, com a disponibilidade e a generosidade que as suas antepassadas tiveram. Daí que vem a força para lutar sempre por melhorias, né, por igualdade, e isso é tão importante para todos nós. Então vamos aqui fechar aqui a casa, mas que a porta dos nossos corações estejam sempre abertas para poder ajudar sempre ao próximo, assim como elas fizeram e como o Padre Gaiac também fez. Deixar aqui no meu canal um link, o site também, para que vocês que se sentirem tocados no fundo do seu coração a seguir a vida religiosa, que vocês possam acessar também o link, entrar em contato com uma das irmãs do Instituto Sagrado Coração de Maria, conhecer o projeto realmente a fundo, fazer uma visita e daí se entregar completamente à vida religiosa e seguir a Deus e ajudar também ao próximo. E ela diz mais ou menos como tudo começou. 1849, que foi a primeira cidade aqui em Béziers, né? E assim foi crescendo. 1870, Portugal, 1871, 87, né? 1887. E a árvore foi crescendo para vários países e chegou também até o Brasil em 1911. Agora nós vamos visitar aqui uma sala onde está o coração do Padre Gaiac. Vamos lá. Está o coração desse homem que foi enviado por Deus, que recebeu o chamado do bom pastor, de Jesus Cristo, nosso irmão. Eis aqui o coração do Padre Gaiac, esse homem de fé que nos deixou uma história belíssima de exemplo para toda a comunidade, para todas as pessoas. Que nós possamos ter um pouco do coração do Padre Gaiac dentro de nós, de ajudar sempre ao próximo, de ver as pessoas como iguais, de não ter mais desigualdade no mundo. E Nossa Senhora, a quem eu chamo de Mãezinha do Céu, ela que nos fortalece também, que nos preenche de amor com seu amor de mãe. Aqui está a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo, nosso irmão. Estou aqui com a irmã Bernadette. Ela vai falar um pouco do zelo do Padre Gaiac. Ela vai falar em francês. Bon dia, nous sommes ici et en présence du cœur de Père Gaiac.
et nous voyons la flamme de l'amour. La passion de Jean Gaillac, comme jeune homme de 20 ans, était extraordinaire. Quand il a fait son choix pour le sacerdoce, il a dit « Je désire être un bon et saint prêtre », avec la grâce de Dieu, bien sûr. Ce chemin, il a poursuivi toute sa vie. Sa seule passion était d'aimer Dieu, de le faire aimer, et toute l'humanité. Cette idée de pour que tous aient la vie était vécue chaque jour au fond de son cœur. Et c'est cela qu'il a transmis à chacun de nous et de génération en génération. Ça a été le moteur de sa vie. Et c'est moteur d'un sens. Nos choix, c'est vrai, nous faisons nos choix. Et nos choix sont fondamentaux pour diriger notre futur, pour construire notre vie, pour animer nos relations les uns avec les autres et pour pouvoir accueillir tous. Et ces dernières paroles d'ailleurs étaient aux sœurs, amour e charité. Amor, charité. Agora estamos na Rua do Bom Pastor, estamos já... E as padres de Bom Pastor, Sim. se eu vir aqui, encontrar o Padre Gaillac, onde nós vamos ver Sim. a casa dele, a casa dos pais. Ah. Esse é o jardim do Padre Jean Gaillac. Vamos entrar agora aqui para conhecer l'Esquare Jean Gaillac. A irmã Bernadette está a mostrar aqui para nós. A estrutura aqui da casa. Ville de Bézieux. Esta casa é onde o Padre Jean Gaillac nasceu, onde morou com seus pais, a 13 de novembro de 1802, que foi o fundador do Instituto Sagrado Coração de Maria. Este é o busto do Padre Martin. Foi colocado, foi o pedido, a pedido foi do Padre Gaillac. Sim. Que pediu para ter esta coisa de memória. O busto. O busto. Esse busto foi posto aqui a pedido do Padre Jean Gaillac. As palavras do Padre Martin incentivaram o Padre Jean Gaillac e foi crescendo dentro dele essa vontade de servir a Deus, de ser um bom pastor. Nós vamos entrar agora na Basílica Santa Afrodise, onde o Padre Gaillac foi batizado. A irmã Bernadette vai abrir aqui para nós podermos conhecer a Basílica. Basílica de Santa Afrodise. Esta é a igreja de Santa Afrodise,
onde o padre Gaiac foi batizado, onde ele vinha assistir a missa do padre Martin. Quero ver. Aqui, o baptistério, assim ao fundo. Sim. Olha aqui, o padre ir ali na janela. A gente tem que dar. É impressionante a gente entrar em um local onde sabemos que ele passou por aqui. Sim. Em 1802, essa basílica já existia. Sim. Imagine, há muitos anos atrás, Muitos né? anos. Porque ele era pequeno, criança, e vinha até aqui na basílica Sim. assistir à missa. Então, este é o Sagrado Coração de Maria, que foi um presente da Casa Mãe aqui para a Basílica. Aqui estão em memória do Padre Martin. As religiosas do Sagrado Coração de Maria também está presente no continente africano, nos seguintes países: Moçambique, Zâmbia e Zimbábue. E também podemos encontrar na América do Norte e Sul, nos países dos Estados Unidos, no México e no Brasil. E no continente europeu, as religiosas do Sagrado Coração de Maria está presente na França, aonde nasceu, na Escócia, na Inglaterra, na Irlanda, Itália, País de Gales e Portugal. Não podemos esquecer do continente asiático, que está presente também no Timor-Leste. Gente, então eu vou finalizando por aqui o meu vídeo nessa cidade linda e maravilhosa aqui em Béziers, que fica aqui no sul da França. Foi contado no vídeo a história de vida do Padre Jean Gaiac e como ele fundou o Instituto Sagrado Coração de Maria. Então esse convite que eu vou fazer agora vai especialmente para vocês, meus subscritores, as pessoas que desejam seguir a vida religiosa, que desejam seguir aí os mesmos caminhos, os mesmos trilhos de Mère Saint-Jean, que foi essa freira, a primeira freira do Instituto Sagrado Coração de Maria. Esse convite é feito para você. E se vocês desejam saber mais a fundo sobre a história de vida das irmãs, que vai ficar aqui o link abaixo
do Instituto Sagrado Coração de Maria. Vai ficar aqui todos os links aqui para vocês buscarem conhecer os projetos, as escolas, como elas vivem e como você pode seguir esse caminho da vida religiosa. Então, meu agradecimento é profundo a vocês e eu não posso também deixar de agradecer todas as irmãs do Instituto Sagrado Coração de Maria pelo acolhimento em suas casas. Foi muito gratificante para mim. O conhecimento foi vasto que eu vou guardar eternamente em toda a minha vida. Fiquem comigo, acessem o canal Ei Me Conte a Tua História e eu peço também que vocês compartilhem para os seus grupos de catequese, para as igrejas, para os grupos religiosos, para que chegue realmente para aquela pessoa que esteja querendo seguir o caminho religioso e que não sabem ainda como fazer. Então, um beijinho grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ei, me conta a tua história.